Amém. Graça e paz, turma. Você está animado? Glória a Deus. Diz aí para essa pessoa do seu lado, se anime. Porque a palavra de Deus é poder para salvar. Aleluia. Eu estou muito animada neste dia, estou muito feliz de estar aqui. Estou com meu coração transbordando, porque quando a gente fala da palavra, a gente fala de algo sobrenatural. É algo que transcende as nossas vidas, é algo que mudou a minha vida, é algo que está transformando a sua vida e vai transformar a vida de outras pessoas através de você, amém? Então se anime, diga amém! Glória a Deus! Aleluia! Hoje essa disciplina chama-se Integridade da Palavra. E aqui tem alguns slides. Nós vamos seguir o curso da apostila para que fique mais fácil da sua compreensão. Você que está nos acompanhando de casa também possa estar vivenciando tudo aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas nesse tempo. Porque é um tempo de crescimento, amém? Você pode dizer, Carla, eu já sou da igreja há tanto tempo e hoje estou fazendo esse curso. Mas é porque Deus quer que você cresça ainda mais. Deus quer que você avance ainda mais. Deus tem algo mais para a sua vida. Sabe, queridos, não para por aqui, porque a palavra de Deus ela é algo que transcende as nossas vidas. Então, se você acha que sua vida parou por aqui, não, é só o começo daquilo que Deus está fazendo. E no primeiro aqui slide diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente fala de palavra de Deus, a gente fala de libertação por completo. À medida que a palavra de Deus ela vai entrando nas nossas vidas, vai caindo dos nossos olhos as escamas e nós vamos tendo compreensão daquilo que Deus tem para a gente, daquilo que Deus quer fazer através da gente, daquilo que Deus vai modificar a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela nos liberta, diga, de tudo que não provém de Deus. A Bíblia, ela nos liberta. Se você estiver passando qualquer coisa na sua vida, qualquer circunstância, se você for para a palavra, vai ter uma resposta e vai ter uma solução para você. Então, essa matéria, ela fala de integridade. Integridade significa, no dicionário, característica daquilo que está inteiro, não sofreu diminuição, plenitude, inteireza, estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido nem foi agredido. Quando nós falamos de algo íntegro, nós estamos falando de algo que funciona por inteiro. Muitas vezes a gente lê livros, né? A gente convive com histórias, alguém te contou alguma coisa, mas o único livro que ele é inteiro, que funciona por inteiro, é a palavra de Deus. Ela é íntegra. Na palavra de Deus não existe histórias da carochinha, né? Eu sou professora, na verdade eu sou diretora, mas eu sou pedagoga. E nós contamos na escola muitas histórias para as crianças. E muitas histórias que são fictícias. São coisas que a gente utiliza para ensinar como base. E tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Mas a palavra, ela funciona por inteiro. Ela é íntegra, ela te fortalece, ela te sustenta, ela transforma o seu interior. Sobre ela não sofreu nenhuma sombra de variação. Ela não muda hoje de acordo com o tempo. Ah, porque está chovendo, a palavra mudou. Não, a Bíblia diz que Deus é com você em qualquer tempo. A Bíblia diz que nada vai te faltar, mesmo que você receba uma notícia que vai ter uma nova pandemia. A Bíblia te garante isso. A Bíblia não pode funcionar só nos dias que está tudo favorável. Pelo contrário, é para os dias que não estão favorável, ela é inteira sempre. A Bíblia, ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. É pela palavra de Deus que nós estamos aqui. Um dia, alguém lançou uma palavra sobre a sua vida, ou alguém falou de Jesus para você. E essa palavra foi remoendo, o Espírito Santo foi trabalhando dentro de você. E você chegou aqui. Quando você chega aqui, quando a gente fala, chegamos na igreja, aceitamos ao Senhor, declaramos que essa palavra ela vai começar a fazer efeito na nossa vida por completo. Mas deixa eu te dizer algo, queridos.
a palavra de Deus, ela faz por completo quando eu e você recebe ela por completo. Eu preciso receber essa palavra. No dia que eu e você recebemos essa palavra por inteiro, nós começamos a ser transformados. E se algo ainda está em ajustes nas nossas vidas, nós precisamos nos expor mais ainda à palavra. O apóstolo Bud, ele fala algo muito importante, ele diz sobre as mesmas coisas. Não adianta a gente fazer firulas na palavra de Deus, porque é sobre as mesmas coisas. A Bíblia diz que Deus era, Deus é, Deus sempre vai ser na nossa vida. Ele é íntegro, amém? E diz assim, Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Você tem uma família e você é de outra geração. E essa geração passada também ouviu a palavra, as outras gerações ouviram a palavra. E quando você lê hoje a Bíblia, ela continua viva e eficaz. Não importa o tempo nem as circunstâncias, ela continua viva e eficaz. Pode passar. Aleluia! Eu me animo, gente, quando fala da palavra de Deus, de verdade. Aqui nós vamos entender porque a palavra de Deus, ela existe para a nossa vida. Como ela foi dividida é algo bem pedagógico, mas é necessário que você conheça. Porque diz assim, conhecereis a verdade, não é verdade? E ela vai te libertar. Então, a gente precisa conhecer. Depois eu vou pedir para disponibilizar os slides lá no grupo para vocês. E diz assim, toda escritura é inspirada por Deus. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Útil para o ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça. Aleluia! Quando a Bíblia diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, significa que a Bíblia, ela não tem palavras vindas de homens, mas foi soprada, orientada, direto do Espírito Santo para ser escrita. Dirigida através do Espírito. Ela não é nenhum texto religioso, amém? Ela é inspirada por Deus. Então, não tenha dúvida que a palavra de Deus, ela veio diretamente do trono de Deus. Carla, mas eu não consigo ver Deus. Eu também não, mas eu creio que Ele existe, amém? E por causa dessa palavra que vivifica dentro de nós, você também crê que Ele existe. Quando ela diz assim, é útil para o ensino, ela serve para nos ensinar quem Deus é e qual é essa vontade de Deus nas nossas vidas. E como devemos viver. Porque, sabe, queridos, o cristão, ele precisa viver de uma forma diferente. E essa forma está na palavra de Deus. Não, mas eu acho, não, o que nós achamos não é importante para Deus, nem importante para a nossa vida. Porque se Deus não quisesse colocar como deveríamos ser na palavra dele, ele tinha deixado lá um livro. Escreva a sua vida como deve ser. Não, a Bíblia diz que ela nos instrui para correção, ensino, viver. E por que eu preciso viver pela palavra? Porque eu sou filha de Deus e eu tenho que se parecer com meu pai. Amém? Nós precisamos nos parecer com aquele que nos criou, que nos formou, que nos deu uma promessa de filhos. Ele disse, essa é minha nação, é esse povo a quem eu escolhi, parafraseando. Eu e você, nós somos escolhidos de um Deus e nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos uma maneira para vivermos e essa maneira vai refletir luz aonde a gente chegar. Porque a palavra nos ensina isso. Ela é uma fonte sólida. Quando a Bíblia diz para repreensão, não é para que você seja condenado, mas é que ela nos mostra aonde estamos errando, ela nos confronta, ela nos transforma. Ela apenas não traz para a gente uma orientação, ela nos ensina o caminho de mudança. Quando a palavra de Deus, ela é íntegra, entra dentro de nós, ela vai nos apontar um caminho. Sabe, queridos, e sabe qual é esse caminho? É o caminho que eu e você vamos chegar no céu. E se eu e você não quisermos ser conduzidos por esse caminho, a gente não vai chegar no céu. Porque também nós podemos escolher a querer e a não querer.
A Bíblia diz que Deus nos deu um livre-arbítrio, mas o desejo de Deus é que nós recebemos a palavra dele e vivemos da forma que ele determinou que nós vivêssemos. E diz assim, para instrução na justiça, a palavra nos treina a viver de forma correto, justo e santo diante das pessoas. Existe uma forma. A Bíblia, ela nos orienta, por isso ela é íntegra, ela é inteira. A Bíblia fala sobre tudo. E olhe que ela foi escrita há muitos, muitos, muitos anos atrás. E já fala do que acontece hoje, porque ela é viva. Essa palavra é viva para as nossas vidas. Pode avançar, meninos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia fala, nós vamos falar aqui um pouco da divisão, né, da Bíblia. Eu vou passar aqui a apostila para não ficar lendo o slide. Homens justos foram inspirados por Deus para registrar a revelação divina. E aí, quando você pega este livro ele tem uma divisão, Antigo e Novo Testamento. E aí tem o Pentateuco, contando com 5 livros, todos escritos por Moisés. Narram o início da criação, o chamado de Deus feito a Abraão e o surgimento do povo judeu, além da sua legislação e culto, como eles cultuavam antigamente. Esses livros, eles falam sobre essas histórias. Ele é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. A história da Bíblia está contando com 12 livros que narram a evolução, a decadência e restauração da nação de Israel, desde a entrada na terra prometida por Josué, a ascensão da monarquia, o declínio moral dos reis e o cativeiro babilônico, a rendição da nação e a reconstrução do templo. Os livros que falam sobre eles é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. E aí nós vamos para os livros poéticos, né, que está finalizando esse slide, que contamos com 5 livros, narram a poesia judaica, serviam como cânticos e orações, além de revelarem profunda espiritualidade. São os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Sabe, queridos, é importante a gente conhecer sobre o livro, a palavra de Deus. Nós precisamos entender o que cada livro fala, o porquê aconteceu aquilo com o nosso povo, porque hoje nós somos a igreja, nós somos o Atos de hoje. E nós precisamos entender como isso se prolongou ao longo do tempo e como chegamos até aqui. Então, é necessário a gente entender o que os livros falam. Eu vou, por exemplo, do nada, porque tem pessoas que não fazem assim, né? Deus fala comigo hoje, aí faz assim. Aí, vai lá, tem uma palavra. Um exemplo. Fulano matou o outro. Você vai entender que aquilo ali foi o que aconteceu no passado, existia uma lei no passado. Aí Deus falou comigo, meu Deus. Então, você precisa compreender a palavra, compreender aquilo que Deus quer falar com você, para que você possa receber algo da parte de Deus. Não você, vou ali, história da carochinha, Deus quer falar comigo hoje. Não, queridos, nós precisamos ler a palavra todos os dias, compreender o que Deus diz. Quando você sentar para fazer isso, Espírito Santo, orar, senta comigo, me dá uma instrução. O que o Senhor quer dizer através dessa palavra? No início, né, como nós somos da era da tecnologia, nossa mente fica ali naquela agonia. Isso aqui está muito... Não, você vai, todos os dias, colocando lá uma porção da palavra dentro de você, uma porção da palavra de você. Sabe, queridos, eu aprendi algo na minha vida. Eu preciso falar a palavra até que ela fale comigo. Então, como é que eu faço? Eu vou dizer um exemplo prático. Eu estou lendo a Bíblia, e eu faço assim na minha casa, 5 horas da manhã. Começo a ler para mim, em voz alta. Claro, para não acomodar os vizinhos. E começo a ler para mim, começo a ler. Até que aquilo entre, porque quando eu falo, quando eu professo, eu estou ouvindo e aquilo está entrando dentro de mim. Desliga lá, bota o celular no modo avião, bota um fundo musical, bota uma coisa, o Espírito Santo falar comigo, ora e começa a ler para você.
O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, deitar me faz. E você começa a falar aquilo, porque quando surgir uma situação na tua vida, você diz, o Senhor é meu pastor. Você vai falar a palavra até que ela fale e salte dentro de você. Porque no mundo, amigo, no mundo, queridos, nós vamos ter muitas aflições, a Bíblia já diz. Mas tenha bom ânimo. Eu venci. É colocar mesmo a palavra diante das circunstâncias. É você entender que ela é a única íntegra que pode mudar as situações. E você vai começar a ver as coisas se reverterem. E você vai começar a ver aquilo mudar. E você vai começar a ver aquilo surtindo efeito. E você vai ficar mais animado. E você vai falar mais. Ao ponto de você transbordar na vida de outras pessoas. Quando uma vizinha tua vier te dar uma notícia ruim, mulher, vamos se alegrar. Quando minhas amigas ligam para mim, gente, porque, né? Amiga, ó, não posso nem olhar para não rir. Aconteceu isso, as mulheres, vamos rir. Vamos rir. Sabe por quê, queridos? Vamos rir da cara do inimigo. Porque nós já vencemos. Vamos nos alegrar. Quando acontecer uma situação difícil na sua vida, não murmure, se alegre. Diga, oh Deus maravilhoso, um improvável para provar que Deus é provável na minha vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, quando a gente começa a mudar, falar a palavra, as coisas começam a mudar. A palavra começa a ter na nossa vida a inteireza da nossa vida, o inteiro da nossa vida. Eu tenho um filho de 10 anos, e quando acontece algo, vou dar um exemplo, né? O carro amanheceu com problema. Mãe, isso é um livramento, né, de Deus? Obrigada, pai. O carro não está pegando, amém. Ele já entendeu que não existe dia mau, existe o dia de Deus fazer milagres ainda maiores para que nós possamos ver. Porque Deus, quando nós falamos a palavra, queridos, há de se manifestar algo. A Bíblia diz que a palavra ela não volta vazia. Ela tem um fim e ela vai fazer aquilo que ela se apraz. Você precisa compreender que no dia que você não estiver com vontade e estiver fraco, chegar aquele dia, hoje eu não vou para a igreja ler a Bíblia, você vai se animar e você vai vir. Naquele dia que você não estiver com vontade de orar, leia a palavra. Mas eu não estou com vontade. É sacrifício de louvor. Bora, lê a palavra. Você tem que brigar com você mesmo. Tem dia que eu digo, ei, Carla, bora. Vai orar. Eu faço isso comigo. Porque você precisa se conhecer e falar com você. Quando a sua carne disser não, você vai dizer sim. Porque você não faz o que a sua carne diz. Você tem um espírito e ele habita dentro de você. Carla, isso é fácil? Não. Mas quem disse que seria fácil? A Bíblia diz que é possível ao que crê. Amém? É possível. Hoje você está aqui se expondo a essas aulas para que você cresça um pouco mais, para que você avance um pouco mais. Muitas vezes você diz, por que eu vim para essa sala de aula? Para conhecer alguém que vai te orientar algo mais. É para o teu propósito. É um processo, queridos. O fato de você estar aqui sentado hoje ouvindo essa palavra faz parte do processo daquilo que Deus tem para a tua vida. E você vai dizer, mas eu já ouvi isso no Rema, não interessa. São as mesmas coisas, são as mesmas coisas que faz com que a gente cada dia avance um pouco mais. É a palavra de Deus, amém? E aí, voltando aqui para os livros, fala sobre o livro das profecias, pode avançar. É a maior porção do Antigo Testamento, contando com 17 livros. Elas revelam a sabedoria e a grandeza em revelar o futuro da nação de Israel, o surgimento do Messias e do Anticristo, o juízo dos homens e o reino eterno do Messias. Os profetas maiores são... Deixa eu ver se eles já avançaram aqui. Ok. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles têm uma menor extensão, gente, do seu ministério. E a Bíblia, ela tem uma divisão do Antigo e Novo Testamento.
Por que é importante você saber disso? Porque você vai entender que a história, ela muda. Deus, ele viu que nós tínhamos perdido, né, a promessa e enviou Jesus, para que através de Jesus nós tivéssemos direito à vida eterna e a tudo que Ele tem para nós. E o Novo Testamento, ele contém 27 livros, divididos em 5 categorias, que são os evangelhos, né? Todo mundo aqui conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? A história conta com um livro que narra o surgimento e o crescimento da igreja. E hoje nós contamos a história do livro de Atos, nós somos a igreja. É tão tremendo, eu estava lendo esses dias... Lá na minha casa, a gente tem uma organização de leitura bíblica, e nós estávamos lendo, eu e meu filho, a gente está lendo o livro de Atos. E o início da igreja, né, eles não tinham nenhuma Bíblia, eles só tinham uma palavra. E, após o momento do Espírito Santo descer sobre eles, eles começaram a pregar, a ministrar. E toda vida que eu me recordo sobre isso, eu vejo assim o quanto foi desafiador no início da igreja. Mas hoje eu e você temos a palavra, temos uma igreja, temos som, temos mídia, temos internet, temos apostila, temos o curso do discipulado, amém? Nós temos cursos do Rema, nós temos uma igreja que prega a palavra. Então hoje para a gente... está bem mais tranquilo, está menos desafiador. Não deixando de exemplificar aquilo que a gente passa, mas eu quero dizer, aqueles homens, eles tiraram realmente, eles foram e assumiram o seu propósito de levar a palavra. E hoje eu e você pegamos esse bastão. Amém. Hoje você tem esse bastão de continuar a igreja. Como, Micarla? No teu vizinho, no teu colega do trabalho. Você não pode se envergonhar do Evangelho, queridos. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Toda vez que você falar a palavra de alguém, não esqueça disso. Eu estou falando do poder de Deus. Micarla, ele não deu atenção. Aí é com ele e Deus. O Espírito Santo vai fazer algo na vida dele. É poder. Toda vez que sua palavra, alguém no seu trabalho disser algo e você lançar a palavra, diga, lancei o poder. Lancei o poder. É poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus para salvar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Estamos avançando. E nós temos as epístolas paulinas, que contam com 13 livros, são cartas enviadas pelo apóstolo Paulo às igrejas, iniciadas em seu ministério e também aos seus principais colaboradores. São a regra de doutrina da igreja cristã, bem como seu manual de procedimentos. Isso aqui é o nosso manual da igreja de Jesus Cristo hoje. Amém? Paulo, ele levantou um Timóteo, né? E hoje aqui, né, nós somos os Paulos e vocês já foram acolhidos pelo seu Timóteo. São as pessoas que estão pegando na sua mão para que essa caminhada se torne mais fácil. Para que no dia que você disser, eu estou sem forças, Paulo está aqui. No dia que você disser assim, eu estou com uma dificuldade de compreensão, Paulo vai estar aqui. Entende que algo que Paulo escreveu, fez lá atrás, está surtindo efeito hoje na igreja, porque essa palavra ela é viva e eficaz. E essas cartas paulinas estão descritas nos livros de Romanos, está descrita no livro de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. As epístolas gerais, contando com 8 livros, semelhantes às cartas do apóstolo Paulo, foram enviadas por líderes da igreja primitiva, que são a carta de Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, e Judas. E nós temos um livro de profecias, que é aquilo que ainda vai se cumprir.
Contando com o livro é a revelação de Jesus Cristo dada ao apóstolo João a respeito das últimas coisas, que é o livro do Apocalipse. Amém, igreja? Amém, alunos? Essa é a formação desta palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje nós podemos ter a Bíblia assim, nós podemos ter a Bíblia no nosso smartphone, né? Nos nossos aparelhos digitais. Mas sabe, queridos, não deixe de andar com a sua palavra. Porque no dia que você estiver passando, vá lá, vá na palavra de Deus. E nós vamos falar agora, a Bíblia diz assim, ó. Jesus respondeu lá em Mateus 4:4. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é verdade? Sim. A Bíblia é inteira? Sim. Então, até aquela pessoa que diz que não acredita em Deus, ela precisa da Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, ó, não só de pão, quer dizer que ninguém vive sem a palavra de Deus. Todo mundo precisa dessa palavra. Sabe, queridos, quando você começar a falar a palavra para alguém, quando você começar a falar um versículo para alguém, você pode observar, aos poucos ela começa a se emocionar. Porque a Bíblia diz que a palavra penetra a alma e o espírito. Porque quando você fala a palavra, o Espírito Santo começa a pegar aquilo ali, começa a trabalhar dentro daquela pessoa. Então, quando você começa a lançar poder na vida de alguém, você não está sozinho fazendo aquilo. O Espírito Santo está trabalhando junto com você. E na hora aquilo vai germinar e vai crescer. Existe um propósito de você estar aqui. É de continuar a igreja de Atos. É de permanecer firme. Mas, Carla, a minha vida é de altos e baixos. Glória a Deus. Comece a falar a palavra. E comece a ver as coisas ficarem de acordo com a vontade de Deus. Você precisa ter uma atitude favorável diante das circunstâncias da sua vida. E é através da palavra. Na hora que vier o momento do choro, chore, mas chore declarando a palavra. Na hora que você estiver diante de um diagnóstico difícil, você pode até naquele momento dizer, aquele choro engasgar, mas você vai declarar a palavra. Porque é a única que vai ter poder de transformar a sua vida. Na hora que você estiver no momento que só você e Deus sabe, lance uma palavra. E aquilo vai começar a trabalhar na sua vida. Quando a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, queridos, é que eu e você precisamos dessa palavra todos os dias. Não é o fato de você estar aqui num culto, não é o fato de você ir na igreja, ir para o rema, que você não não está exposto a essa palavra. Nós, como pessoas, todos os dias, precisamos nos alimentar. E nós precisamos também nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode avançar, meninos. Carla, e como eu posso me expor a um local para isso? Então, aqui eu estou dando algumas instruções, que também está na apostila, mas diz assim, ó, seja disciplinado e busque ler todos os dias, nem que seja uma pequena porção. Uma dica que eu lhe dou é estabeleça um horário para você ler a Bíblia. Da mesma forma que você acorda e vai escovar seu dente, se organizar para trabalhar, tire um tempo para você sair alimentado. Não saia sem a palavra, sente ali, ore, cante um louvor, da forma que você achar melhor, mas seja disciplinado todos os dias. A constância vai transformar o seu interior, através da palavra. Aleluia! Dê preferência ao Novo Testamento, né? Uma dica que eu lhe dou como professora da integridade da palavra é ler as cartas paulinas. Né? Nesse início, você começa a ler as cartas paulinas. Os evangelhos também, eles são bem simples de entender. Todos os dias que você sentar para ler a palavra, Deus vai falar algo com você. Carla, se eu ler aquela mesma palavra 2 vezes, Deus vai falar algo com você 2 vezes diferentes. O Espírito sempre trata com cada um de forma específica, mas é necessário você se desliga um pouco e procura estar conectado em Deus.
Nós vivemos uma vida já tão conectadas, tão cheio de informações, mas a gente precisa entender que essa é a informação mais precisa que você precisa para sair no seu dia a dia alimentado. Não importa o que estão dizendo os meios de comunicação a respeito do que vai acontecer. O que importa é que a palavra diz ao seu respeito. Amém? E quando eu quero dizer que não importa, não é que você não vai dar atenção, mas você vai entender que aquilo vai estar debaixo da palavra de Deus na tua vida. Quando você começa a ler a história do povo de Deus, lá em Moisés, alguém já ouviu aqui, já leu sobre as pragas? Atingiu o povo de Deus? Não. É isso que eu quero dizer para você. Ainda que esteja acontecendo muitas coisas, a palavra de Deus, ela é sempre primeira na tua vida. Aleluia! E nós vamos ler um pouco daquilo que está lá em João, capítulo 1, versículo do 4 ao 14. Pode passar, meninos. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas nele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lá no 14 diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Quando a Bíblia diz assim, que o Verbo se fez carne, significa dizer que a palavra de Deus, que é Deus, já estava com Deus e através dessa palavra hoje, habitou entre nós e através dessa palavra se faz presente na minha e na sua vida. Sabe, queridos, um Deus tão grande se fez carne para habitar entre nós, para que eu e você hoje tivéssemos acesso a essas verdades, para que a nossa vida fosse transformada. Às vezes, a pessoa está na igreja e ela sai. E a gente, muitas vezes, comparamos, mas fulano nem está mais na igreja. E, aparentemente, a vida dele está tudo normal. Mas, quando você vai lá para a palavra e ela diz que não só de pão vai viver o homem, você entende que ele, ela, eu, você, nós todos, e até quem ainda não conhece essa palavra, não vive sem ela. Existe algo que nós precisamos viver todos os dias, é a integridade da palavra de Deus na nossa vida. Sabe, queridos, nós precisamos nos acordar de manhã, e mesmo que tudo esteja aparentemente ao contrário, declarar essa palavra, viver essa palavra, pular, se animar e dizer: essa palavra faz efeito na minha vida. Você precisa dizer às circunstâncias que não são elas que dominam o seu humor. Eu aprendi algo na minha vida. E eu tenho professado uma palavra na minha vida. O mundo virando e eu saio declarando: nada vai roubar a minha alegria. Essa é a desse ano que eu escolhi para mim. Todo ano eu escolho um bordão. Nada vai roubar a minha alegria. Às vezes você está num negócio tão bom e recebe uma ligação. Uma coisa assim: aconteceu isso, nada vai roubar a minha alegria. Já já isso eu vou resolver. Já já isso se resolve. Sabe, queridos, quando você acordar de manhã e você se lembrar dos boletos, diga: nada vai roubar minha alegria. Porque a Bíblia já me garantiu vitória. Aparentemente tudo dando errado, nada vai roubar minha alegria. Aí você fala bem tranquilo, né? Porque mulher assim, né? Nada vai roubar minha alegria. Com elegância, as mulheres, é claro, né? Nada vai roubar minha alegria. Obrigada, Pai, porque Tu és o Deus que cuida de mim. O Senhor era a palavra, o Senhor estava lá com Deus, mas o Senhor se fez carne, veio à terra, mostrou um caminho, construiu tudo para que nós possamos viver em plenitude de vida. Nada vai roubar minha alegria. É assim. É a vida do cristão. Mas, Micaela, como é que eu consigo isso? Todos os dias na constância. Todos os dias, palavra de Deus. Acorda de manhã, toma uma injeção da palavra.
Nada vai roubar a minha alegria. Entra no seu carro, bota lá a palavra. Bota um louvor, bota um hino. Nada vai roubar a minha alegria. Sabe, queridos, nada pode roubar a tua alegria. Porque tem um Deus que é teu Pai. E esse Deus é o Deus que rege todas as coisas. Rege a tua vida. Quando você decide viver essa palavra, você passa a dizer assim: Deus, a partir de hoje a minha vida pertence a ti. E você anda, nada vai roubar minha alegria. Amém? Porque você conhece a palavra. E você começa a falar a palavra. Até um dia, quando aconteceu qualquer coisa, você vai ver como é natural. A palavra de Deus vai começar a saltar de você. Qualquer coisa que te disserem, a palavra de Deus salta dentro de você. Porque você entendeu que é essa palavra que domina. E você vai resolver o que você tiver para resolver. E você vai ver como vai ser fácil. Porque nada vai roubar sua alegria. Amém? Glória a Deus. Pode avançar, meninos. E é isso. Nada vai roubar nossa alegria. Glória a Deus. Diz assim: ninguém vai ao Pai. Deixa eu abrir aqui. João 14:6. Jesus disse-lhes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus já disse: existe um caminho e eu sou o caminho. A palavra que eu deixei para vocês é o caminho através de tudo que eu fiz na terra. E ninguém chega a Deus a não ser por intermédio de Jesus. É necessário, querido, que nós vivenciamos a integridade dessa palavra. Tudo que você declarar na sua vida, através da palavra de Deus, vai acontecer. Aí você pode dizer: Carla, ainda não aconteceu aquilo que eu quis. Está de acordo com a palavra? Aquilo que você deseja é aquilo que Deus quer para você? Porque muitas vezes nós temos que julgar pela palavra. Nós temos que entender que a minha vontade precisa estar alinhada à vontade de Deus. Amém. E quando você descansa no Senhor, e você vai ver lá na frente, isso nem deu certo o que eu queria. Graças a Deus, realmente eu vi melhor. Não era para mim naquele momento. Porque você aprendeu a descansar em Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam. Até mesmo as aparentes dificuldades vai cooperar para tudo que você deseja. Tudo que você deseja. O importante é que você esteja alegre pela palavra de Deus. Nada pode o quê? Roubar sua alegria. Nada, porque você está firmado na palavra de Deus. Você está alicerçado na palavra de Deus. Sabe, queridos, quando eu tinha 12 anos de idade, hoje eu tenho apenas um pouco mais do que isso. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu recebi essa palavra. E depois que eu entrei na igreja, eu não me desviei mais. Eu não fui para o mundo, que pode acontecer com qualquer pessoa. E qual foi o segredo disso? A palavra de Deus. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu pude compreender melhor, porque recebi um enxerto mais sólido da palavra. E eu pude cada vez mais estar firmado nessa palavra. Aconteceram coisas na igreja? Aconteceram. Aconteceram problemas entre pessoas? Aconteceram. Mas eu não deixei de viver aquilo que Deus tem para mim. Nós precisamos entender que passa-se tudo. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não vai passar. O pastor, ele não é um animador de palco. Ele é alguém que vai falar a palavra de Deus para a tua vida. Você não pode ser como a onda do mar. Um dia eu sou da igreja, um dia eu sou do mundo. Não, você já está em outro nível. Porque você sabe para onde você vai. Existe um Deus que diz que existe uma outra vida para a gente. Isso aqui é uma passagem. Então a igreja não é um lugar para você vir
Eu tenho que me sentir animado no culto hoje. Não, queridos, você precisa receber a palavra. E a palavra precisa te animar. E você não pode titubear. É tudo acontecendo em você, eu creio na palavra. Mas, Carla, às vezes na igreja tem problemas. Sim, porque tem gente, aonde aí você estiver pode ter um problema. Mas nós não podemos deixar que nada atrapalhe o nosso caminho para Deus, nem de buscar essa palavra. Sabe, queridos, aonde Deus te enxertou, você vai permanecer, você vai cultuar, você vai viver uma vida de Deus, independente porque existe uma palavra que te faz fazer essas coisas. Você precisa estar na igreja, você precisa participar da igreja, você precisa servir na igreja, porque você é o Atos de hoje, nós somos o Atos de hoje. Nós precisamos entender que a gente não precisa todo dia estar buscando um motivo para vir à igreja, o motivo já tem, é Jesus. A integridade dessa palavra nos faz viver aqui. A Bíblia fala lá em Atos, sobre um povo especial. Avança aí, por favor. Eu vou falar disso aqui. Diz lá em Atos 17, do 11 ao 12. Ora, estes de Bereia eram mais nobres. Fala que existiam uns crentes nobres, uns crentes diferenciados. Que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez. A Bíblia fala que existia um povo diferenciado, porque recebeu a palavra com alegria. Olha só. Recebeu a palavra e ficou feliz, só porque simplesmente eles entenderam o que essa palavra poderia fazer. Sabe, queridos, você precisa estar animado quando você lê a Bíblia. E diz assim: examinando as Escrituras todos os dias. Diga, todos os dias. Todos os dias esse povo examinava as Escrituras. E só porque eles faziam isso, que é uma coisa que todo mundo precisa fazer, eles eram diferenciados. A Bíblia fala desse povo, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não para poucos homens. Como eles receberam essa palavra com alegria, eles se animaram, essa palavra foi começando a fazer efeito, ela começou a chegar em outros lugares. Aleluia! A alegria de nós estarmos aqui, se expondo a essa palavra, gente, é algo que não é só para mim e para você, é para transformar outras pessoas. E você vai dizer, mas Carla, hoje eu não tenho motivos, mas não é sobre motivos, é sobre posicionamento. Todo dia você acorda e se posiciona como você deve estar. Todos os dias aqui as mulheres vão me entender melhor, né? Todo dia você acorda com vontade de se arrumar? Não. Eu também não me acordo. Mas como eu trabalho com clientes, eu me posiciono. Eu preciso estar bem para os meus alunos. Porque eu trabalho numa escola cristã. Imagine eu trabalhando numa escola cristã com cara de derrota. Eu preciso trabalhar representando um reino. Você é representante de um reino. Você tem que estar, é posicionamento, é decisão. Eu vou estar com a palavra, eu não abro. Eu sou nobre. Aleluia. Você é da nobreza. Deixa eu te dizer algo. Você é um diplomata do reino de Deus. Você é alguém tão importante. Você é alguém para este mundo. Você é alguém que carrega a luz. Sabe, queridos, aonde você chegar, chegou a luz. Aonde você chegar, chegou alguém diferenciado. Você é luz, é posicionamento,
de alguém que decidiu viver o reino de Deus. Eu sou Atos, eu sou Nobre, eu sou a igreja. E ao mesmo tempo que nós somos tudo isso, nós estamos debaixo de Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor. Aleluia! E aí, aqui diz assim, a unção que permanece. Lá em 1 João, deixa eu abrir aqui nos slides aqui para mim. E diz assim, Primeira João 2, do 20 ao 27. Mas vocês têm a unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo, porque não conhecem a verdade. Amém? Vocês já têm algo, vocês já carregam algo. Vocês carregam a palavra de Deus. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Não existe mentira na verdade. A palavra de Deus, ela é íntegra, verdadeira, fiel. Ela penetra, é a única palavra que penetra a alma e o espírito. E aí diz assim, no 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Diga, eu tenho a unção. Ela permanece dentro de você. Você escolhe como você quer transbordar essa unção. Amém, queridos? A unção precisa surtir efeito dentro de você. Você precisa entender que dentro de você move a unção do próprio Deus, através da sua palavra. E não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é a verdadeira e não falsa, os ensina de todas as coisas. Permaneçam nele como ele ensinou. Quando você sentar e começar a ler essa palavra, o próprio Espírito Santo que está dentro de você, que é essa unção, ele vai te ensinar acerca dessas coisas. Sabe, queridos, você não está aqui à toa. Esse tempo de Deus aqui nessa escola é um propósito para você avançar. Esse crachá que está aí no seu pescoço é para você conhecer o seu irmão. Olha aí o nome dele aí do lado. E nós construirmos a igreja. E um poder contar com a ajuda do outro. Sabe, meu irmão, você pode estar ajudando orando. Você pode precisar de algo. E nós, como igreja, estamos aqui para te ajudar. Você pode estar passando por um tempo de dificuldade e a igreja pode chegar desta forma, porque nós somos a igreja. Se você entender que nós somos a igreja, que aqui você tem a palavra, você tem pessoas, você tem irmãos, então é este tempo de consciência que você está aqui, para entender que essa não é somente o tempo de você estar aqui sentado, mas de você entender o quanto você pode ser próspero no reino. E eu sou próspero no reino quando eu ajudo a outras pessoas. Aleluia, aleluia. O próximo versículo diz assim, o próximo slide diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Quando o salmista, ele disse isso, ele diz assim: ainda que tudo esteja escuro, quando eu passo a ler a palavra, começo a ter luz para o meu caminhar. Então, se você não sabe o que você vai fazer, se você não sabe como fazer, entenda que através da palavra vai ter luz no teu caminho. Vai ter luz para a tua vida. E eu quero fechar com um versículo que está lá em João 14, 23. Eu até marquei aqui para ler na Bíblia. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amém, queridos? A Bíblia não está dizendo que se eu amo Jesus, eu vou fazer outras coisas. Ele diz: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. E meu Pai o amará.
e viveremos para Ele, e faremos nele morada. A Bíblia diz assim, que se eu amo Jesus, eu vou guardar as palavras dele. E Deus também vai me amar, e eles farão morada na minha vida. Olha que forte. Eu fico muito animada quando eu venho dar essa aula, de verdade. Eu fico muito animada porque, sabe, falar da palavra de Deus é falar assim, o porquê eu ainda estou aqui. Eu conversando esses dias com uma colega no trabalho, e na vida a gente passa por muitas situações, amém? E ela trabalha comigo desde o início mesmo das coisas. Para quem não sabe, gente, eu tenho uma empresa, uma escola, né? Há pouco tempo, o Senhor falou comigo para que essa escola fosse cristã. E nós transicionamos. E ao longo de todo esse tempo que nós passamos por muitas dificuldades, eu não desisti de viver a palavra de Deus. E eu comentando, gente, tanta coisa que a gente já passou, se a gente for observar, era para a gente estar em outro lugar. Mas o que nos sustenta, queridos, até aqui é a palavra de Deus. Se você está aqui hoje, é pela palavra de Deus. Alguém lançou uma palavra, alguém orou por você, alguém fez algo, lançou uma semente, e a palavra de Deus te sustentou até aqui. Não há outra forma de nós estarmos aqui a não ser pela palavra. Existe um sacrifício que foi feito. E isso nos deu acesso a uma nova vida. Mas tudo isso se concretiza na minha e na sua vida pela palavra. Então, se você estiver triste, leia a palavra. Se você estiver feliz, leia a palavra. Se você estiver com problema, fale a palavra. Se você estiver doente, fale a palavra. Se você na sua casa não tiver nada, fale a palavra lá. E quando estiver tudo, fale a palavra também. Agradeça a Deus, porque a palavra de Deus, ela é íntegra, ela é eficaz. Sabe, queridos, ela é a espada de 2 gumes, ela vai penetrar a alma e o espírito. E ninguém vive sem a palavra. E todos os dias eu digo ao meu filho, acordou, vá ler a Bíblia. Mas mãe, vá ler a Bíblia. Um dia ele vai me agradecer, hoje ele já lê sem nenhum problema. Mãe, eu não trouxe a Bíblia, bota os fones, bota aí a Bíblia falada. Não tem desculpa, queridos. Às vezes o nosso corpo não vai querer, mas a palavra precisa ser enxertada. Eu e você dependemos dessa palavra para viver. E nada vai roubar nossa alegria. Obrigada, igreja. Foi uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz por essa turma, porque eu também faço parte dessa equipe do discipulado. E é uma honra servir aqui, servir a vocês, estar aqui neste tempo. Eu me chamo Carla Fatiane, né? Não sei se os meus Timóteos estão aqui hoje, mas é uma honra servir a vocês através desse tempo.